Fala meus velocistas, no vídeo de hoje vamos falar sobre a linha do tempo do Flash Reverso, sendo mais específico a trajetória através das temporadas. Então se você ainda tem algumas dúvidas sobre o Flash Reverso, fique nesse vídeo que talvez em algum momento vai responder a sua dúvida. Caso não, deixe aqui nos comentários que eu vou responder, beleza? Bom, a cronologia do Tawny se inicia na primeira temporada, onde ele nos revela muitas coisas, é obrigatório ele revelar. Sabemos que ele ficou preso no passado, no ano 2000, após lutar com aquela versão do futuro do Flash, Ele estava lá para matar o Barry, mas o Flash original conseguiu se salvar, fazendo então o Tawny causar uma tragédia muito grande na vida do Barry, que era matar a Nora. Esse era o seu plano, eliminar o Flash da existência e voltar para o seu tempo no que ele chamaria de paz. Mas ele pensou que matando a Nora Allen, o Barry também não se tornaria no Flash e ele estaria livre. Então, tentando viajar de volta para o futuro, só foi a falha porque a Nora Allen morta não tornaria o Barry no Flash, então ele fica 15 anos preso no passado, tendo que roubar a identidade do Harrison Wells, o responsável pelo acelerador de partículas, adiantar o Star Labs e transformar intencionalmente o Barry no Flash. E um fato curioso, não sei se alguém percebeu, mas misteriosamente ele já estava com a tecnologia que permitia trocar de DNA genético. Se ele já estava com isso, ele saberia que ele ficaria preso no passado. E sendo o reverso que ele era ali, jovem no seu corpo original, eu acho que ele não iria aceitar as consequências e ficar preso no passado, porque ele já teria o bagulho pronto ali e ele sabia que ele iria ficar, ele faria alguma coisa para evitar esse reverso aí. Ou naquele período de tempo mesmo, ele construiu com o conhecimento que ele tem do futuro, com os recursos do ano 2000, e é bizarro, Seria bizarro se fosse isso, mas enfim, é toda a primeira temporada que nós vemos. Esse Tawny já não estava mais com aquele ódio fiel ao Flash, ele só queria voltar para casa, tanto que ele se apegou, ele conheceu essa versão mais nova do Flash e pessoalmente, a treta dele é com o Flash e não com o Barry Allen. Então, o fator da fusão entre aspas, que muda a personalidade dele, mais convivendo com esse Barry jovem, fez todo aquele ódio dele de 99,% ir pra 40%. Até porque o Flash é o motivo dele ter ficado preso no passado, Mas aquele Flash que ele criou não foi quem fez isso com ele. Ele ficava dando suas aparições, pra ir motivando o Barry, ele admite que foi ele que assassinou a Nora Allen, que ele era o Homem de Amarelo, Ele cagou por cuidado nesses momentos, ele tinha que motivar o Barry para ele ficar mais rápido e se tornar um herói, o Flash. Mas o seu plano falha, ele quase conseguiu ir embora pro seu tempo, enquanto o Flash criaria o ponto de ignição, mas o Barry não salva a Nora, o Ed se sacrifica e o reverso consequentemente desaparece, ele deixou de existir. Bom, mais ou menos, essa parte é meio confusa, mas assim, porque se ele some por completo, aquele Barry que ele criou, transformou aquele Barry no Flash de propósito, deveria ser afetado também de alguma maneira, mas eu vou falar mais adiante, beleza? No episódio 11 da segunda temporada, aparece aquele reverso jovem que ainda não sabe quem é o Flash. É o Tawny que acabou de aceitar o destino e começou a sua busca de descobrir de qual período do tempo o Flash veio. Só que ele foi parar na linha do tempo onde o dele do futuro, que ficou preso no passado, criou esse Flash. Ele não estava no passado original da linha do tempo que ele veio. Pode-se afirmar que ele era uns 16, 17 anos mais jovem, pois ele não sabia quem era o Flash e ele não mataria o Barry se ele não souber quem é o Flash e que Barry Allen é o Flash. Ele revela pro Barry que ele conseguiu duplicar a reação do acidente, conseguindo se tornar velocista, que ele era um fã do Flash até certas circunstâncias. Só que ele não podia ficar mantido preso naquele período de tempo porque havia uma consequência do que o dele do futuro fez nessa linha do tempo, que era o Cisco Ramon morto. Ou seja, se essa causa e efeito estava se concretizando, era garantido a existência dessa linha do tempo. O Tawny que vimos mais velho na primeira temporada já viveu isso, já ele teve essa ocorrência, por isso ele entende mais sobre o Star Labs, sabe que o Cisco tem poderes e sobre o Harrison Wells, então era uma causa e efeito da predestinação, era o destino do reverso mesmo ficar preso no passado. Provavelmente tudo manuseamento do Flash original. Ela inicia com um ponto de ignição e o Barry prendeu aquele reverso que iria matar a Nora e ficar preso no passado. Com certeza para aquele Tawny foi meio uma loucura, Ele tava lidando com um Flash que ele iria criar, mas já foi feito, O problema era que aquela realidade estava se estabelecendo, pois o Barry que estava ali já era um meta-humano, o acelerador já havia explodido no ponto de ignição e ele iria ser um velocista sem memória alguma e noção que tinha /tem poderes. O que futuramente iria afetar o Tawny também. Se não vai ter Flash em 2014, o que não faria diferença, pois esse Barry não queria ter um mesmo conflito que o Tawny teve com o Flash original, o Tawny original, e nem em 2021, o reverso iria ser eliminado também. Se o reverso é eliminado, por que existe o ponto de ignição então? Aquela linha do tempo /terra iria ser apagada por completo. Então o Barry deixa e pede para o reverso terminar o que ele nem tinha começado, só que nesse processo acaba gerando uma ramificação temporal, uma causa e efeito. O Tawny que deixou o Barry lá na casa, no presente dele, era assim o mesmo que estava preso no ponto de ignição, mas que agora era uma aberração do tempo, um resquício do tempo, pois aquele Flash só existe
existe porque o Flash Reverso que criou. Então, tendo o Tawny que deixou ele ali no presente também, há o dele que ficou preso no passado. E esse que ficou preso no passado é o Reverso pós-ponto de ignição, é o que sabe sobre a existência do Savitar. Pois ele é o mesmo Reverso que ficou preso no ponto de ignição também, ele tem as mesmas lembranças e ele sabe que a consequência mais forte do Flashpoint foi o Savitar. Então, o Tawny Resquício ele vai para a Legends para conseguir a Lança do Destino e alterar isso, né, alterar a realidade e garantir sua existência, mas aí o Black Flash o matou, eliminando essa versão do Tawny que não ficou preso no passado e que era uma aberração. Mas ele até retorna novamente em Legends para proteger um ponto específico do espaço-tempo que não podia ser alterado, mas ele acabou se sacrificando, então meio irrelevante isso, mas o papel dele ali foi muito importante. Em Crise na Terra X, retorna o Flash Reverso mais velho que vimos na primeira temporada, com o rosto do Wells. Ele manda uma indireta pro Barry mostrando que ele era sim o Tawny que ficou 15 anos preso no passado e que criou esse Flash. Lembra sobre o que eu disse sobre ele ter desaparecido por o Ed ter se sacrificado e que afetaria o Barry também? Então, quando ele morreu lá na primeira temporada, as partículas temporais dele foram transportadas para a Terra X, onde ele teve que se unir com os indivíduos de lá, que os principais eram o Arqueiro Negro e a Overgirl. Mas essa ocorrência sim teve para aquele Tawny original mais velho da primeira temporada, porém o Barry criou o ponto de ignição e depois foi consertado, certo? Lembra que essa ocorrência gerou aquela causa e efeito? O mesmo Tawny queria matar a Nora, mas ficou 3 meses preso no ponto de ignição? Um foi para a Legends e o outro ficou preso no passado, fazendo as mesmas coisas que já ocorreu na primeira temporada, o Tawny original mesmo. E que agora esse que ficou preso no passado, que sabe sobre a existência do Savitar, é o que aparece em Crise na Terra X, pois ele viveu as mesmas coisas do pré-ponto de ignição, a diferença mais forte é que ele sabe sobre o Savitar, que era a mudança mais forte naquela realidade. Então, esse Tawny pós-ponto de ignição, ele viveu e morreu do mesmo jeito como visto na primeira temporada. Ele foi transportado para a Terra X através da singularidade e apareceu na Terra 1 para enfrentar os heróis ao lado dos nazistas. Até que no final o Barry consegue o agarrar e o deixa ir embora, e nesse processo, eventualmente no futuro, ele estaria preso em 2049. Concretizando então o paradoxo da quarta temporada, o Flash Reverso que estava preso em 2049 era sim o mesmo Reverso que o Barry deixou ir embora no final da Crise na Terra X, onde ao mesmo tempo a Nora West Allen, sua filha, já estava naquele período de tempo, onde o Tawny que estava preso em 2049 estava manipulando ela para ela viajar para o passado, fazer certas interações para um benefício próprio dele, e aproveitando que ela queria muito conhecer o seu pai que havia morrido na Crise nas Infinitas Terras em 2024. Supostamente, com a morte do Flash, o time Flash de alguma maneira conseguiu prender Will Barstown em 2034, ficando mais 15 anos preso e sem velocidade por completo dessa vez. Ele consegue então o que ele queria, a adaga da Cicada que estava presa em seu corpo, o que estava reprimindo seus poderes, foi destruída e ele estava livre novamente. E o fator disso é que a Nora que ajudou ele. Quando ela e o Barry voltaram no tempo para pedir ajuda do Tawny, ela revela que o problema deles tinha a ver com o Cicada. É aí que ele conhece a Nora pela primeira vez, e lá no futuro, quando ela nasce, cresce e tal, ela obviamente não sabia quem era Flash Reverso, e ele já conhecia ela por causa dessa ocorrência passada que ela ainda vai fazer no futuro. Então, ao mesmo tempo que estava o Tawny ali na Crise na Terra X, já estava o dele no futuro preso, manipulando a Nora, que a Nora já estava naquele período de tempo, durante a crise também. Então o Barry é obrigado a deixar o Reverso ir embora novamente, e a Nora estava desaparecendo, porque ela fez muita interação no passado, e uma nova linha do tempo estava se formando quando eles destruíram a adaga. Uma linha do tempo onde a adaga nunca existiu, então consequentemente não há Nora nessa linha do tempo, pois foi um benefício próprio do Tawny, ele não fez nada, por isso ele saiu ileso. O multiverso foi rebutado e o único Wells que sobreviveu era o Nash Wells. As consciências de todos os outros Wells foram parar dentro do Nash, e como o Tawny ele estava num corpo de um Wells, né, o DNA, tudo, ele também foi eliminado e transportado para o Nash junto com a força de aceleração negativa. Ele tentou roubar o corpo do Nash, né, tomar o controle, mas o time Flash conseguiu parar, eliminando ele por completo, e agora sua consciência estava na força de aceleração negativa e sem corpo. O Flash traz o Reverso de volta no episódio 18 da 7ª temporada para ajudar a lutar contra o Godspeed, que estava muito mais poderoso do que os dois. O Reverso acaba matando o August e tentando se revidar contra o Barry, né? Aquele ódio era 40%, mas ainda era ódio. Então, humilhando o Tawny dessa maneira, ele deixa mais uma vez ele ir embora, e o cara gosta de voltar do trabalho, né, mano?
o Tawny volta no tempo e cria o ponto de ignição reverso, onde ele próprio foi atingido pelo raio, foi o homem por quem ele se apaixonou, quem liderou o time Flash, ele virou o Barry, ele roubou a vida dele. E de alguma forma não mostrada, ele fez o Barry ser o Tawny, ele era o reverso, ele era o avatar da Speed Force negativa. Porém, nesse processo, ele matou o Barry criança, ele conseguiu o que ele queria, então mesmo o Barry sendo o reverso naquela linha do tempo, ele estava à beira de morrer. O Tawny criou o Armageddon, a destruição do mundo, né, que era o reverso Barry consertando a linha do tempo, porque antes de todo o Flashpoint reverso, o Despero veio do futuro para avisar o Barry que ele destruiu o universo lá no futuro, que ele era um perigo, que o Flash precisava morrer, mas na verdade era o Flash Barry, que era o Barry reverso, consertando o ponto de ignição, restaurando a linha do tempo. O Barry conseguindo então correr muito rápido com a velocidade que ele estava do Tawny da 7ª temporada, ele apaga o ponto de ignição reverso e todas as outras linhas do tempo alternativas, o que consequentemente apagou a origem do reverso também, tanto a origem real dele e essa nova origem que ele deu pra ele mesmo, que ele era o Flash. Então ele estava prestes a ser sumido da linha do tempo, ele iria morrer de novo, sem Speed Force pra salvar ele. Então mais pra frente o Barry tira a velocidade dele, salvando então ele, né, mas deixando ele com mais raiva. Ele pediu ajuda do Flash, essa era a única maneira e ele ficou pistola, né, reverso. Então ele fica preso na Argus, sem poderes e passado algum, mas ao mesmo tempo, naquele presente até então da 8ª temporada, tinha o Eobard Tawny em seu corpo original por lá, que era o reverso Aberração, né, que foi para a Legends, virou um protetor da linha do tempo, mas acabou morrendo e estava lá nos dias atuais, porém sem memória de nada do que lhe ocorreu e de quem ele realmente era. Só tinha em sua cabeça a fórmula da velocidade, que foi como ele conseguiu duplicar a reação do acidente. Aí o Barry se encontra com ele, não confia nele, o acusa à força, né, mas realmente aquele Tawny não se lembrava de nada, ele era outra pessoa, um Tawny com amor, olha só. Como o Barry eliminou a força de aceleração negativa daquele Tawny mais velho, meio que desequilibrou a balança das Speed Forces e as forças negativas orquestram todo um plano de reviver o avatar original de volta. Então a Steel Force mata o Tawny mais velho e aí essa consciência mais dos Tachyons negativos que estavam na Iris, criados pelas forças negativas, a consciência e a vida vai para o Tawny mais novo, o que não se lembrava de nada, morrendo então e vindo o outro Tawny no seu próprio corpo. Feito então, as forças negativas deram sequência no plano de tornar o Tawny o avatar mestre de todas as forças. Ele seria a Nora, só que negativa, né? Porque a Nora, a mãe do Barry, representa a Speed Force positiva. No meio da luta, como o Tawny estava se enchendo de muito poder, ele já estava muito poderoso, porém ele queria mais, a balança estava novamente se desequilibrando. Então o Barry elimina com o conhecimento e poder que ele desenvolveu nessa temporada, né? Uma conexão mais forte com a força de aceleração. Então esse Tawny mais velho se foi pra sempre. Ele se foi mesmo. O passado era outro na Terra Prime, não existia mais nenhuma linha do tempo alternativa após o Armageddon, então a Pedra Negativa recria todo o ponto fixo no ano 2000, né, do ano 2000, o motivo daquele Barry existir e o motivo de existir daquela linha do tempo atual, o motivo de estar tudo ali. Então a Pedra consequentemente recria o Tawny mais novo original, o Tawny que acabou de descobrir a identidade do Flash e casualmente não foi durante a crise nas Infinitas Terras, porque ele Tawny da primeira temporada, pré-crise alternativa, ele descobriu a identidade do Flash durante a crise e correu para o ano 2000, a gente vê os dois chegando lá. Já esse Tawny, criado pela Pedra, ele descobriu de alguma outra maneira e chegou no ano 2000. Ele chegou lá de dia e ele pensou, não vou matar o Barry agora, eu vou esperar o Flash aparecer, que foi o que ele fez. Então já prestes a fazer o seu plano, o Barry tentou impedir ele, né, porque ele iria ficar preso no passado, mas de qualquer jeito ele não podia ajudar mesmo querendo. Então acontece a mesma luta que o Flash Reverso lá da primeira temporada teve 15 anos antes de ficar preso no passado, né, com o Flash original, tudo lá na pré-crise, a mesma luta. Aí ele viu que o Flash estava querendo mesmo ajudar, que aquele Flash que ele estava achando que era o original, né, que ele foi criado ali, com as memórias que ele tinha e tal, ele achava que era o Flash original que humilhou ele, mas não, aquele Flash era o Flash que já viveu toda a pré-crise, é o Flash que foi criado pelo Flash Reverso, muito mais velho já, e aí ele viu que ele vai ter que esperar 15 anos, vai ter que esperar o Barry crescer, vai ter que dar os poderes pra ele, e essa causa da pós-crise combina com o fator de que ele vai se apegar mais ao Barry, ele viu que o Flash realmente queria ajudar ele, mas apesar de tudo, o Reverso mais velho, que está sempre voltando, ele volta mais uma vez graças ao Ed Tawny. Força de aceleração negativa lhe concede todo o poder, mais a singularidade quando ele morreu e foi levado, o que acabou gerando o Cristal Azul também, a Pedra Negativa, né, o Cobalto. Então você vê a desgraça da causa e efeito, no momento que ele se sacrificou e a singularidade puxou ele, já tem todo o momento lá da 9ª temporada, mesmo sendo pós-crise, Terra Prime, outra linha do tempo. Aí ele traz o Reverso, o Zoom, Godspeed e o Savitar,
Savitar, todo mundo ali aprimorado com força negativa, mais o reverso ainda, né? Teoricamente o segundo mais poderoso ali. Eu acho que o primeiro é o Savitar, porque a armadura já maximiza muito a Speed Force positiva dele, e o cara recebeu negativa, então ele tá muito mais rápido que todo mundo, né? Em segundo lugar, primeiro o Ed. Mas aí foi um show de horrores, todos os vilões que estavam extremamente poderosos morrem, o Azul Cobalto ele perdeu por um discurso do Flash, Naruto Shippuden, e simplesmente o Tawny desapareceu pelo poder máximo que a Allegra soltou ali nele. E aí acabou tudo, o Barry convenceu o Ed, ele desligou a força de aceleração negativa, então não tem mais Flash Reverso, não tem negatividade, não tem mais nada, acabou. Bom, essa foi a cronologia através das temporadas, beleza? A linha do tempo do Flash Reverso, espero que vocês tenham gostado e entendido, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, beleza? Eu acho que eu vou trazer a do Flash também, vai demorar de qualquer jeito, é muita coisa, é viagem no tempo, mano, é complicado, mas é isso aí. Obrigado por assistir, vejo vocês no próximo vídeo e fui!